Olá, queridas amigas, olá, queridos amigos. É uma grande satisfação novamente estar aqui diante de vocês para hoje chegarmos ao nosso segundo teleencontro. Meu nome é Jossam Batistucci, sou advogado, professor. Aí na tela vocês têm essas informações, né? E além disso, novamente eu deixo para vocês o meu e-mail, que é jossam@unopar.br. Vocês podem fazer contato através desse sistema ou também através do sistema Colaborar, sistema de mensagens. Tanto faz, eu respondo a todas elas, todas as que me chegarem, certamente eu responderei a vocês, tá certo? Vamos ao próximo slide, trazendo então o tema da aula de hoje, que é Direito e Legislação Social, né? A gente tem a disciplina, a aula 2, da Ordem Social, Assistente Social e a Lei Orgânica da Assistência Social. Então nós vamos tratar do assistente e da assistência social e também da própria ordem social como um todo. A ordem social que é estabelecida na própria Constituição Federal. Então vejam que a gente tem dito desde a aula passada que a Constituição Federal é a norma de maior relevância para o nosso sistema jurídico, o que inclui para o serviço social também. Nós temos na Constituição Federal a exposição sobre diversos temas, em especial a ordem social. E a gente vai estudar então sobre isso ao longo dessa aula. Um próximo slide já vem nos trazer a questão da ordem econômica, que são 2 slides, esse e o próximo, né, continuidade da aula anterior, onde a gente passa a ter o seguinte. Vejam só, da ordem econômica, como que funciona e é estabelecida a Constituição Federal? Quando a gente coloca assim, ó, da ordem, quer dizer, nós temos a apresentação de uma organização, de um ordenamento, de uma uma disciplina sobre as questões econômicas em nosso país. Quando a gente for estudar da ordem social, vocês vão ter em mente também, então, que vai ter um ordenamento, uma disciplina das questões sociais em nosso país. No que se refere à ordem econômica, ela está prevista no artigo 170 da Constituição Federal, que vem nos trazer o seguinte, o equilíbrio e a harmonia entre os deveres e os direitos sociais e capitalistas. A gente viu lá na aula anterior que no artigo 1º da Constituição Federal são garantidos como fundamento, né, o respeito ao trabalho e também a ideia então da livre iniciativa, dando-nos, portanto, um certo aspecto social e capitalista também. Então o artigo 170 da norma maior, ou seja, 170 da Constituição Federal, nos traz a obrigatoriedade de que o desenvolvimento econômico, né, de que essa ordem econômica deve ocorrer, deve acontecer apenas e tão somente se forem respeitados os princípios sociais, os direitos trabalhistas, os direitos ambientais, os direitos dos consumidores, tá certo? A proteção às micro e pequenas empresas. Então, o que nos traz o artigo 170 da Constituição Federal? De que o desenvolvimento econômico é importante e é fundamental para a felicidade, para a realização social, inclusive. Porém, esse artigo 170 e esta ordem econômica não se dá de nenhuma maneira com a prevalência da ordem econômica em detrimento de todos os outros sistemas, que é o sistema social, ambiental, né, do consumidor e tudo mais. Então se busca, de fato, ter um determinado desenvolvimento econômico que seja equilibrado, que é o tópico ali que a gente apresentou. Vamos agora assistir um vídeo sobre isso e já retornaremos. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Will you see her when you fall asleep? But never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Olá pessoal, então já estamos de volta. Vocês puderam ver que era um vídeo bastante interessante, realmente relatando a questão da dignidade. Dignidade que, por sinal, também deve ser respeitada mesmo dentro lá do artigo 170 da Constituição Federal, tá certo? Até porque é o fundamento, né, da nossa República Federativa do Brasil, conforme a gente já viu na aula de semana passada também. Vamos então dar continuidade, apresentando agora um outro slide específico então do tema da aula de hoje e vai nos trazer aí a bibliografia e a legislação. Vejam só, nós temos então de José Afonso da Silva o curso de Direito Constitucional Positivo, que vai então explicar também as questões da ordem social, assistência social, e também de Pedro Lenza o livro Direito Constitucional Esquematizado. A legislação nacional, como vocês já sabem, é encontrada aqui neste site, que é o site da Presidência da República, e vocês vão poder encontrar a Constituição Federal, a Lei da Assistência Social, que é a LOAS, assim como a Lei do Assistente Social. Então vejam só, vamos começar então o estudo da ordem social propriamente dita. Aí a gente vai ter a questão da base. E assim é estabelecido na Constituição Federal, no seu artigo 193, pessoal. Então, o 193 vai nos trazer a expressão de que a ordem social, então vejam, o ordenamento, né? A disciplina social no Brasil é reconhecida tendo como base, ou seja, realmente como um porto seguro, o primado do trabalho, quer dizer, o trabalho realmente dignifica a pessoa humana, e já é um ditado popular isso, né? E aqui reconhecido também na Constituição Federal. Então, a busca pelo trabalho, logicamente que um trabalho digno, né? Não pode ter trabalho escravo, trabalho degradante e tudo mais, é então um dos fundamentos e a base desta ordem social em nosso país, né? Especialmente decorrente daquilo que é determinado na Constituição Federal. E qual é o objetivo da ordem social? O bem-estar social e a justiça social. Mas o que é justiça, amigos? O que é bem-estar? Logicamente que são conceitos abertos e que devem ser construídos e são amadurecidos conforme a evolução e o desenvolvimento da sociedade em si. Agora, o que a gente deve ter em mente? Que essa ordem social, que é um gênero, a ordem social é gênero. Dentro dela, a gente vai ver que está localizada a previdência social, a assistência social, tá certo? E diversos outros elementos propriamente ditos. Então, a gente tem tudo que vamos falar daqui por diante, tem a base no primado do trabalho e tem como objetivo o bem-estar social e a justiça social. Mas, professor, como que funciona isso? Isso é o objetivo, é aquilo que se busca, é aquilo pelo qual se deve, de fato, lutar. Um outro item deste slide já vai nos trazer a questão da ordem social como gênero propriamente dito, como falamos. Então, é gênero do qual são espécies. Vejam, a seguridade social, a educação, a cultura, o desporto, a ciência, a tecnologia, a comunicação social,
meio ambiente, família, criança, idoso, adolescente e índios. Então, observem, pessoal, que nós temos, se essa ordem social como um gênero, um conjunto de todos aqueles institutos, né, todos aqueles grupos de pessoas ou de atividades, etc., que devem sempre estar dentro todas as leis, todas as atividades dos poderes públicos, devem sempre ter como base o primado do trabalho e como objetivo, então, a justiça social, o bem-estar social. Não havendo respeito a quaisquer um desses elementos, seja em quaisquer uma qualquer um daquele grupo, né? Então, vejam, ciência e tecnologia, educação, idosos, crianças, adolescentes, seguridade social. E a gente vai ver que a seguridade social inclui a assistência social. Então, tudo isso deve, por compor a ordem social, deve então respeitar esta base e aqueles objetivos expostos. O próximo slide já vem nos trazer, então, o conhecimento de cada uma dessas espécies. Sobre essas espécies, nós temos o seguinte: a educação. Quais são as previsões da Constituição Federal sobre a educação? Está previsto no artigo 207 da Constituição Federal, que garante a autonomia universitária. Então, a autonomia não quer dizer que as universidades podem fazer tudo o que quiserem, mas sim de que elas têm uma autonomia didático-financeira e que essa autonomia, logicamente, deve respeitar a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e a própria Constituição Federal, né? Agora, é estabelecido na Constituição Federal que é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Então, a educação, quando a gente fala em educação, não se pode aqui simplesmente imaginar uma educação de aulas e tudo mais. É um dever do Estado, sim, fornecer professores, fornecer aulas, etc., né? Especialmente no ensino fundamental, no ensino médio e também no ensino superior, mas a gente tem a educação aqui também como obrigação da família, né, de encaminhar as crianças, os adolescentes à escola, mas uma educação que vai além disso tudo, uma educação como ser humano propriamente, na formação daquela dignidade que vimos há pouco. Um outro item, né, dessa questão vem nos trazer sobre a cultura. Então, uma outra espécie é a cultura, espécie da ordem social. No que se refere à cultura, pessoal, é garantido direitos, né, o acesso, o exercício de direitos culturais e o acesso às fontes de cultura nacional. A proteção de culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, evitando-se, então, que haja uma utilização, né, ou melhor, até mesmo uma sobreposição de culturas estrangeiras sobre a cultura indígena, sobre a cultura afrodescendente. Então, é garantido na Constituição Federal de que tudo que se referir a esse tipo a cultura propriamente dita, deve respeitar esses elementos. Então, e é garantido, como a gente viu, o direito ao acesso à cultura. Mas o que é cultura, né? Cultura, será que é só o jogo de futebol? Ou será que é só o teatro? Ou será que é só a música clássica ou é só o rap? Então, nós temos, de fato, ali uma necessidade de que as outras áreas do conhecimento forneçam subsídios aos legisladores, aos juristas, para estabelecer o que é cultura, né? O que é aceito, o que não é aceito, aquilo que deve, então, ser encaminhado, mais ou menos, no que se refere às políticas públicas. Um pouco mais além, a gente chega, então, à questão do desporto. O desporto diz respeito às questões das práticas desportivas, né? E aí a gente passa a ter o dever de fomento, quer dizer, o dever de incentivo das práticas desportivas formais e não formais. Isso está previsto no artigo 217 da Constituição Federal, especialmente no parágrafo 3º. Nós vamos à Câmara de Documentos e a gente vai ver então o que diz o artigo 217, parágrafo 3º. E vejam só, vamos abrir então aqui a Constituição Federal, no seu artigo 217, e a gente passa a ter o seguinte: um zoom para que todos possam ler junto comigo. E a gente passa a ter, então, o artigo 217, dizendo o seguinte: vejam só, o poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Então, nós temos a previsão na Constituição Federal de que, no que se refere ao desporto, né, as atividades,
A prática e as atividades do lazer são, então, fundamentais para o desenvolvimento social. Então, observe a Constituição Federal reconhecendo, mais uma vez, a dignidade da pessoa humana, né, na sua completude. Então, em todos os aspectos, o trabalho, que a gente já viu que é a base, por meio do trabalho, e também agora o lazer. Vamos dar sequência no outro item do slide, verificando, então, uma outra espécie, no que se refere à ciência, tecnologia e também aos índios. Nesse ponto, pessoal, nós temos o seguinte, é o reconhecimento de que o desenvolvimento, a pesquisa e a capacitação científica e tecnológica contribuem para a solução de problemas nacionais. Então, nós temos na Constituição Federal o reconhecimento, né, de fato, de que o desenvolvimento intelectual, através da iniciação científica, né, como a gente viu em outros elementos, vão proporcionar o desenvolvimento e a solução dos problemas nacionais. Mas quanto se investe na pesquisa? Quanto se investe na categoria dos professores, né? No que se refere, então, a subsídios? Será que o que é investido é o suficiente? Será que, de fato, apesar da Constituição Federal reconhecer nessa necessidade desse desenvolvimento científico, intelectual e tudo mais, será que nós, a população, a sociedade, estamos exigindo, né, aquilo que é o suficiente? Ou sequer conhecemos, sequer estamos exigindo, né? Então é algo também para se refletir. Está previsto na Constituição Federal isso. A realização disso em sociedade depende, de fato, dos legisladores e nós, da população, que somos os detentores do poder. O povo é o titular do poder, como está previsto no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Lógico que isso não quer dizer que, sendo titular do poder, a gente vai tomar a rua, vai fazer baderna, vai quebrar tudo, e aí vai se fazer o quê, né? É um contrassenso que a gente viu o ano passado aí nas ruas do Brasil. Um movimento sempre ordeiro, sempre um movimento de realmente requerer mudanças, requerer um processo democrático e a melhoria do país é o que se deve buscar, não nada que seja contrário a esse tipo de raciocínio, né? Vamos dar sequência no outro item e a gente vai verificar então a questão do índio. Muitos questionam a cultura indígena e o mesmo comportamento do índio em si. Muitos questionam o fato de que o índio é considerado pela Constituição Federal uma pessoa não absolutamente capaz, ou seja, tem restrições. É a FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio, a representante legal dos índios, né, dos indígenas, tá certo? E a Constituição Federal, então, de fato, estabelece que há o reconhecimento, o respeito e a proteção à cultura, inclusive com a demarcação de terras próprias. Então, assim é estabelecido na Constituição Federal a previsão, então, de que cabe ao governo brasileiro ter esse cuidado, ter esse zelo, né, proteger a cultura indígena que é feito através da FUNAI, mas promover a demarcação das fronteiras indígenas, evitando assim de que haja usurpação da terra indígena e tudo mais. Vamos dando sequência e a gente vai verificar então a comunicação social e o meio ambiente. No que se refere à comunicação social, ao meio ambiente, nós temos a previsão do artigo 220 da Constituição Federal. E o artigo 220 estabelece a proibição de censura política, ideológica ou artística. A liberdade de pensamento e a liberdade de expressão são garantidos no artigo 5º da Constituição Federal. Então, um texto, logicamente, trazido, né, e inclusive consequência da ditadura que ocorreu no Brasil, mas estabelecido que é absolutamente proibida a censura política, ideológica, a censura também artística, né, deve ter a livre expressão. Mas, gente, esta livre expressão, né, e o livre pensamento, eles não são tão livres assim. Porque toda vez que você abusar do seu direito, toda vez que você extrapolar os limites e ofender o direito do próximo, vai haver o dever, então, de reparação, o dever de indenizar prejuízos, enfim, o dever de você consertar aquilo que você agrediu em razão desta pseudo, né, liberdade, né? Falo pseudo porque pseudo é uma ideia de algo falso, mas porque não há uma liberdade absoluta. Todos sabem, também é um ditado popular, de que o direito de um começa onde termina o do outro.
Então a gente não pode criticar do ponto de vista agressivo, do ponto de vista a extrapolar os limites da razoabilidade, da proporcionalidade, a fim de evitar, de fato, uma possível condenação judicial. Então deve-se ter o equilíbrio acima de tudo. Um pouco mais além, a gente verifica, então, vamos abrir um pouco mais, a gente verifica o meio ambiente, também uma espécie da ordem social. Então vejam que a Constituição Federal diz que, no que se refere à ordem social, diversos elementos são fundamentais para este equilíbrio, para esse bem-estar social, para a justiça social. E aí se tem o meio ambiente, a previsão no artigo 225 da Constituição Federal, o artigo específico que trata do meio ambiente, e vem garantir, vamos retornar ao slide anterior, e vem garantir o direito a um meio ambiente equilibrado, ecologicamente equilibrado, um dever do poder público e da coletividade, o que inclui todas as pessoas, né, de defendê-lo e também de preservá-lo para as presentes e também para as futuras gerações. Então a gente pode ver de fato, né, a garantia constitucional de que o meio ambiente, ou até mesmo porque a expressão meio ambiente é redundante, tudo que é o meio também faz parte do ambiente, né? Alguns inclusive dizem que o ambiente, simplesmente, né? Então a gente pode também dizer de que no que se refere ao ambiente, nós temos a previsão da Constituição Federal de que este ambiente deve se manter ecologicamente equilibrado. Isso quer dizer que as atividades econômicas, sociais, o desenvolvimento humano e a coletividade como um todo não podem, em razão das suas atividades, ofender o meio ambiente. Não quer dizer que o meio ambiente deve ficar lá, numa redoma, isolado, não. Ele deve interagir. Logicamente que toda atividade tem um impacto, né? Se você, por exemplo, ao respirar, você já mata inúmeras bactérias. Isso é um impacto também ambiental, mas não quer dizer necessariamente um dano ambiental. E aí a gente passa a considerar, portanto, que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é isto, em que algumas espécies, ou pelo menos alguns seres vivos vão morrendo, outros vão nascendo, e o mundo continua equilibrado. Este é o objetivo no que se refere do artigo 225 da Constituição Federal. Num outro slide, nós já trazemos então agora sobre a família, a criança, o adolescente e também sobre o idoso. Nesse trecho, pessoal, a gente tem a previsão do seguinte: a família é a base da sociedade e tem especial, e deve ter, né, especial proteção do Estado. Quando eu era criança, meu pai já falava que a família é a base de tudo, de que uma sociedade deturpada é uma sociedade em que as pessoas acabam não tendo família, perdem a referência, né, daquilo que é o centro do comportamento correto e tudo mais. E é garantido, portanto, na Constituição Federal, a família como a base da sociedade brasileira. Quando a gente estiver defendendo questões sociais, portanto, pode-se alegar isso, alegar de que a ofensa à família ofende a Constituição Federal, então deve haver políticas públicas e tudo mais que tragam um comportamento diferenciado. O reconhecimento da união estável. Antigamente, a união estável, quando alguém ia dizer assim, que não é casado, mas que está juntado, dizia que era amaziado, né? Antigamente, mas ainda hoje em dia a gente acaba ouvindo. Com a Constituição Federal de 1988, isso na verdade mudou um pouco. A expressão que a gente utiliza é em união estável, ou a pessoa é companheiro ou companheira de uma outra, né? E é reconhecida a união estável entre duas pessoas, seja do mesmo sexo ou não, tá certo? É assim garantido na Constituição Federal. E o que é a união estável? É o compartilhamento de direitos, de deveres, de obrigações entre as duas pessoas que convivem. Convivem no sentido e com a ideia de constituir família. Mesmo que não sejam casadas no papel, é reconhecida a união estável. E o Código Civil, né, que é a Lei 10.406 de 2002, estabelece que quando os conviventes, né, os companheiros, aqueles que estiverem em união estável, não escolherem qual vai ser a forma de separação do patrimônio em caso de morte ou em caso de separação, divórcio, né? A gente não pode dizer divórcio porque divórcio provém do casamento, mas de separação dessa união estável, dissolução, a gente entende que quando as partes não escolherem, através de um contrato de união estável, etc., registrado, público, né? Quando eles não escolherem, deve-se então seguir o regime da comunhão parcial de bens.
onde tudo aquilo que foi adquirido depois do início da união, de maneira conjunta, com esforço comum, etc., é dividido em partes iguais, tá certo? Vamos avançar agora no slide e a gente vai ver uma outra previsão sobre a família, criança, adolescente e idoso, que é a garantia na Constituição Federal de que deve haver mecanismos para coibir, quer dizer, para evitar a violência familiar. Um dever do Estado de assistência às famílias. Então a gente pode ver que na parte da ordem social, vocês, futuros assistentes sociais, têm uma relevância fundamental para ajudar na construção dessa sociedade, para ajudar a cumprir o que está previsto na Constituição Federal, tá certo? Então a gente pode observar o quão relevante, importante e singular é a profissão do assistente social, já que ele tem a condição e a possibilidade de lutar e batalhar para que se realize aquilo que a gente viu um pouco mais além, um pouco mais aquém, né, nos slides, a justiça social, o bem-estar social. Esses são os objetivos da ordem social e que vão ser de fato concretizados, realizados, desde que vocês exerçam bem, dignamente, né, exerçam de fato com todo o coração e dedicação essas questões que envolvem então a ordem social e a previsão da Constituição Federal. Um pouco adiante, nesses slides, a gente verifica agora sobre o artigo 227 da Constituição Federal, que garante o seguinte, garante o dever da família, da sociedade e do Estado de proporcionar, de assegurar à criança e ao adolescente, né, direitos como o direito à vida e tantos outros. A gente vai ver na Câmara de Documentos, então, o que diz o artigo 227. Vamos a ele? Abrindo, então, o artigo 227 da Constituição Federal, que vai nos trazer o seguinte. Vejam só, localizando para vocês. Então, vejam o que diz o artigo 227. É dever da família e da sociedade do Estado assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade. Então, vejam, deve a criança e o adolescente ter preferência, de fato, em relação a idosos e em relação a adultos, no que se refere ao direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda e qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Aí, então, amigos e amigas, a gente passa a ter a previsão da Constituição Federal de que todas as leis que forem tratar sobre as crianças e adolescentes devem seguir essas previsões aqui, devem ter esses objetivos. Fugir disso será uma lei inconstitucional e o Judiciário poderá, sim, vir a declarar. Vamos agora avançar no outro slide, para que a gente possa ver ainda sobre a família, criança e adolescente, mas agora sobre o artigo 229 da Constituição Federal, que estabelece um mútuo dever entre pais e filhos, né, neste sustento. Isso quer dizer, pessoal, que toda vez que o pai, ou o filho, ou a avó, ou o neto precisarem um do outro de alimentos, né, precisar de uma contribuição financeira, vai haver a obrigatoriedade de pagar, a não ser, né, que este que alegue ser dependente tenha condições de se manter, né? Não vai jamais o pai ou a mãe ser obrigado a pagar uma pensão alimentícia para alguém que seja já adulto, bem formado, esclarecido, enfim, que não tenha nenhum impedimento físico e nem mental. Nessas situações, obviamente, que a pessoa tem que ir trabalhar. Lembre que o trabalho dignifica o homem, né, a base da ordem social e tudo mais. Então, somente vai haver a condenação em alimentos, por exemplo, quando aquele que é o necessitado, que se chama-se alimentando, não tiver condições de sustentar sozinho, sem que tenha ofendido a sua dignidade enquanto ser humano. Adiante, nesses slides, a gente vai ver sobre a questão do dever da família, da sociedade, do Estado de amparar as pessoas idosas com a execução, né, de programas sociais. Mais uma vez a questão social aqui muito forte, né? De preferência em seus lares,
Afinal de contas, as pessoas idosas podem ter dificuldade de locomoção, receio, medo, enfim, ou dificuldades físicas ou até mesmo mentais de se locomoverem. Então, preferencialmente em seus lares. E é garantida a gratuidade do transporte coletivo urbano após os 65 anos. Agora, o que é estabelecido, né? O artigo 39 da Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, o artigo 39 da Lei 10.741 de 2003, estabelece o Estatuto do Idoso, então, que tanto o transporte coletivo urbano, como também o semi-urbano, são garantidos, então, essa gratuidade após os 65 anos. O que se entende? Que pode ter um problema já atual ou mesmo futuro. Alguém tem que pagar a conta disso, né? Se tem lá um custo para a empresa não vai assumir isso, obviamente. O que ela vai fazer? Aumentar o preço das outras passagens. Ou, o que é permitido, né, seria limitar o número de vagas, né, enfim, o número de opções ali para esse tipo de transporte gratuito. Normalmente se separam 2 poltronas, né, nesse transporte coletivo urbano ou semi-urbano para a utilização por pessoas idosas de maneira gratuita. Imagine só alguém ter que fazer o transporte urbano e ter lá 100% das vagas ocupadas por pessoas que vão estar gratuitamente. E o custo? Quem que paga? Isso pode dar problemas, então é este equilíbrio que é o que se quer em sociedade. Um pouco adiante, a gente vai verificar sobre a Seguridade Social. A Seguridade Social, pessoal, ela tem, né, como característica aqui especial o fato de ser dividida em saúde, previdência e também em assistência social. Então, a Seguridade é um gênero. Então, a Seguridade, ela é espécie, né? Então aqui, ó, espécie da ordem social. Mas ela é o gênero, né, no que se refere a outros elementos. Então, o gênero no que se refere à saúde, à assistência social e também à previdência social. PV não, né? Previdência Social, PS, né? Então, vamos agora conhecer sobre a questão da saúde. O direito de todos e o dever do Estado, mediante políticas sociais e econômicas. Retornando ao slide, por favor. Políticas sociais e econômicas para a redução do risco de doenças. Lembre que é sempre melhor prevenir do que remediar. Então, a gente tem a previsão clara da Constituição Federal de que deve ser isto, né, a questão de saúde. E o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, garantido o atendimento integral para qualquer doença, qualquer necessidade da população brasileira. Garantindo-se ainda a liberdade à iniciativa privada para exercer, então, a prestação de serviços de saúde. E aí a gente tem as cooperativas, né? No caso de saúde, a Unimed, temos também outras, né? Golden Cross, nem sei se a Golden Cross existe ainda, parece que foi absorvida por outra empresa, a Mil, né? E tantas outras que tem pelo Brasil como um todo. Algumas regionais, algumas nacionais, outras estaduais. Então a gente passa a ter a garantia da iniciativa privada de também poder praticar, desenvolver, né, a própria saúde pública. Então o SUS, gratuidade, atendimento integral, sendo ainda estabelecido, né, de que há, no que se refere à saúde, a pretensão e a obrigatoriedade de se buscar primeiro a prevenção de riscos. É muito mais barato, gente. Fazer o esgoto, por exemplo, e prevenir riscos, né, de doenças transmissíveis simplesmente pela falta de higiene, pelo contato com materiais poluídos e tudo mais, simplesmente fazer o esgoto ali vai de fato ser algo muito preventivo no que se refere às doenças, aos riscos dos seres humanos. Vamos adiante e a gente vai ver então sobre a Seguridade Social agora na parte da Previdência. Então, a gente já viu a saúde, agora uma outra espécie, ou melhor, uma outra subespécie da ordem social, que é a Previdência Social. Vejam como funciona, no caso, o sistema da Previdência Social. É um regime geral, né, de caráter contributivo, quer dizer, precisa pagar.
quem nunca pagar o INSS jamais vai ter direito a qualquer benefício da própria Previdência Social. A filiação é obrigatória. Então, se você tiver renda, obrigatoriamente você tem que recolher para o INSS a parte cabível, sendo que há a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. Então, quando se paga um determinado benefício e dá a impressão que os governos não gostam de pagar os benefícios, isso é impressão, que é o que se ouve falar, mas deve haver esse equilíbrio, né? Cuida da cobertura dos eventos. Olhem como funciona o sistema de seguros, a questão da Previdência Social. Se você ganha algum dinheiro, é muito importante, de fato, contribuir, né? Por quê? Porque você vai ter protegido contra qualquer doença. E aí a gente tem a garantia, então, de recebimento do auxílio-doença. A não ser que for algo pré-existente, né? E que não decorrer de uma atividade atual. No que se refere à invalidez, se você, então, sofrer algum tipo de acidente e tudo mais e não conseguir mais trabalhar. Garante também indenização em caso de morte, que é a pensão por morte. Garante também a questão da idade avançada, que é a aposentadoria. Garante-se o salário maternidade, a proteção, então, à maternidade, especialmente à gestante. A proteção ao trabalhador em situação de desemprego, que é o seguro-desemprego, desde que seja involuntário, né? Quem é demitido por justa causa ou quem pede demissão não terá algo involuntário, mas sim aquilo que ele provocou ou requereu. E ainda concede também o salário família, o auxílio reclusão e a pensão por morte. Então, como vocês podem ver, nós temos, no que se refere à Previdência Social, uma cobertura bastante ampla, tá certo? Uma cobertura que, por isso, é considerada o melhor sistema de seguro público do mundo, porque tem uma cobertura realmente ampla. O que tem de dificuldade? Os valores são baixos, muita gente acaba tendo dificuldade na hora de tentar receber, queixam-se demais, né, de mau atendimento, de má prestação do serviço, em que pese a gente ter visto uma melhora significativa nos últimos anos no que se refere ao atendimento do SUS. Vamos avançar e a gente vai trazer agora sobre a Seguridade Social. No que se refere, amigos e amigas, à Seguridade Social, mais especificamente agora a assistência social, que é a parte de maior repercussão para vocês, né? Então a atenção tem que redobrar ainda mais, porque nós temos aqui de que a assistência social tem em seu campo primordial os cuidados prestados a quem necessitar, independentemente de contribuição. Então vejam, tem que pagar alguma coisa? Não, não tem. O cifrão aqui foi então todo, né, riscado justamente para fixar na memória de que o sistema único da assistência social, o SUAS, para que alguma pessoa que precise então desses cuidados jamais terá que pagar qualquer valor, tá certo? Uma vez precisando dos cuidados, todos aqueles que necessitarem terão acesso. Adiante, a gente vai então verificar mais especificamente sobre a assistência social. E o primeiro elemento é de que ela decorre do princípio da dignidade da pessoa humana. Como a gente pode ver ali naquele vídeo, né, sobre a dignidade, a gente tem então os seres humanos que muitas vezes estão numa situação de necessidade, de carência, de desamparo e muitas vezes, em decorrência disso, ter a sua dignidade humana altamente denegrida. Numa situação como esta, né, prejudicado e tudo mais, numa situação como esta, deve então ter o comportamento, a atitude do assistente social em ajudar tais pessoas, independente de contribuição, como a gente viu, mas reconhecendo então aqui de que a assistência social decorre da busca por cidadãos dignos, que é uma luta incessante, né? Jamais vai acabar, porque a gente pode dar melhores condições de trabalho, de vida, etc., né? Vamos lá, aquele slide então, retornando, e a gente vai então conhecer no artigo 203 da Constituição Federal quais são os objetivos dessa assistência social. Vamos à Câmara de Documentos para que a gente possa então verificar. O artigo 203 vem nos trazer, vamos apenas localizá-lo aqui,
Então, o 203 vem dizer o seguinte, olhem só. Vamos apenas ajustar aqui o zoom para que todos compreendam. O artigo 203 estabelece o seguinte: a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de qualquer contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos a proteção à família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes. Então, se for rico, não vai ter direito às suas, né? A promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e promoção de sua integração à vida comunitária, e ainda a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. E aí vem a legislação que vai tratar do BPC, que é esse benefício de prestação continuada, né, como sendo então decorrente deste objetivo da Constituição Federal. Objetivo para a assistência social desta Constituição Federal, né? Então vejam o quão relevante é, mais uma vez, a assistência social, trata na Constituição Federal de seus objetivos, e é isso que vocês devem perseguir, amigos e amigas, é isso que vocês devem lutar diariamente. Vamos a um outro item do slide, trazendo agora sobre o BPC propriamente dito. No que se refere ao BPC, nós temos a seguinte previsão. Vejam só, do artigo 203, inciso 5º, né, da Constituição Federal, que é aquele que a gente viu. O BPC, destacando, né, fortalecendo, ele é garantido, portanto, às pessoas que forem deficientes ou que forem idosos, né, e que não tiverem, então, condições, renda, para se manter sozinhas. Então, nessas situações, a legislação garante o direito dessa pessoa receber, propriamente dita, um salário mínimo, né, a fim de ter condições de se sustentar, a fim de ter condições de sobreviver com dignidade. Não necessariamente que um salário mínimo traga dignidade, mas pelo menos ajuda bastante para quem nada recebe. Dando sequência, a gente vem tratar do artigo 204, parágrafo único, que estabelece o seguinte: até 0,5% da receita tributária líquida deve ser aplicada ao programa de apoio à inclusão e à promoção social. Então, isso para estados e para o Distrito Federal, tá certo? Ocorre que é considerado como uma faculdade, ou seja, uma opção, né, por parte dos governos de que até 0,5% da renda tributária deve ser encaminhado, então, aos programas de inclusão e promoção social. Menos do que 0,5%, aí também não vai ser praticamente nada, né? O que mais temos, então, num outro slide, vem nos trazer sobre a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, estabelecendo o seguinte: a assistência social é um direito do cidadão e um dever do Estado para garantir o atendimento às necessidades básicas, e ela, olhem só, visa ao enfrentamento da pobreza. Não objetiva a estimulação da pobreza, pelo contrário, é o enfrentamento. Ele quer, de fato, bater de frente com essa pobreza, acabar com essa pobreza, no sentido construtivo, né? Não é no sentido sanguinário, tá certo? É no sentido construtivo. Então, bater de frente com a pobreza, acabar com essa pobreza, a fim de, então, ter uma sociedade harmônica, equilibrada, uma sociedade que possa conviver todos os seus membros com muita dignidade. Como a gente pode ver, portanto, né, a gente tem, então, direito do cidadão, dever do Estado, independente de contribuição. Então, a gente passa a ter necessidade dos poderes públicos terem assistentes sociais contratados, né, os órgãos públicos, justamente, dos entes públicos, melhor dizendo, justamente para poder realizar isto, que é uma determinação da Constituição Federal, como a gente viu. Vamos um pouco mais adiante e a gente vem verificar agora alguns dos princípios da assistência social. Esses princípios estão estabelecidos
no artigo 4º, portanto, da Lei 8742 de 93, que é a LOAS, né? Vamos à Câmara de Documentos e a gente vai ver, então, o que se refere. Vou aqui colocar o livro da disciplina, né? Vamos, então, abrir a Lei 8742 de 2003, de 93, a fim, então, de ler e estudar e refletir sobre o artigo 4º, que vem trazer, portanto, quais são esses princípios que vão reger a assistência social. E aí a gente tem o seguinte. Acompanhe comigo, então, o conteúdo. A assistência social rege-se pelos seguintes princípios. A supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. Então, primeiro se busca a necessidade social, o atendimento, e depois as questões econômicas. A universalização dos direitos sociais, lembre, não precisa de pagamento, é para todos, a fim de tornar o destinatário da assistência social alcançável pelas demais políticas públicas. Então, é uma política inclusiva e não uma política exclusiva. Além disso, o respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito aos benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. Então, não precisa, por exemplo, para ter acesso a isso tudo, não precisa que a pessoa venha a ser obrigada, né, a fazer a comprovação da sua necessidade de maneira vexatória, de maneira humilhante. Pelo contrário, ela tem que ter a autoestima melhorada, tem que ser incluída e não excluída e não ofendida em sua pessoa. A igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. E, além disso, a divulgação ampla de benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão. Aí vocês podem ver, mas essa lei está sendo cumprida? Aonde que está a divulgação ampla, né? A gente vê muita divulgação aí de propagandas políticas, obras que são feitas ou que são prometidas, né, de serem feitas, mas que na prática acabam não acontecendo. Isso a gente vê muita propaganda. Agora, e essa divulgação que a lei determina, está sendo exercida ou não? Se não está, amigos, cabe a vocês exigirem mudança. Cabe a vocês tomarem as atitudes corretas, como, por exemplo, fazerem uma denúncia no Ministério Público, exigindo, então, que o promotor de justiça venha a mover uma ação, por exemplo, contra a prefeitura, né, querendo saber detalhes de como está sendo feita esta promoção, esta informação a respeito dos benefícios sociais, tá certo? Vamos agora a um vídeo e já retornaremos. Distribuição do Bolsa Família, realização de cursos profissionalizantes e implementação de ações para combater o trabalho infantil. Esses são apenas alguns exemplos do trabalho desenvolvido pelo SUAS. Para garantir o funcionamento do Sistema Único de Assistência Social, municípios, estados e União atuam lado a lado. Com o objetivo de tornar essa parceria mais produtiva, foram criadas novas regras. Quem explica para a gente é a repórter Priscila Cunha. Ela esteve em Ubá e acompanhou a reunião da Comissão de Participação Popular, que discutiu as mudanças do sistema. A primeira regulamentação da assistência social no Brasil aconteceu em 2005, quando foi criado o SUAS, o Serviço Único de Assistência Social. Ele garante que qualquer cidadão tem acesso a todos os serviços assistenciais prestados no país. Ele também determina as responsabilidades das 3 esferas de governo. Mas de 2005 para cá, muita coisa mudou. Daí a necessidade de atualização das normas, feita no ano passado. A União e os estados continuam responsáveis pelo repasse de verbas aos municípios. Com a nova norma, coube ao Ministério de Desenvolvimento Social traçar metas a serem atingidas. Nós já temos um processo de acompanhamento que é feito por uma ferramenta que nós chamamos de Censo SUAS. Ele faz um raio-x anual de cada município com a prestação de serviço. Então, esse censo fornece elementos já para a gente construir alguns indicadores, né, nesse processo de trabalho para a construção dessas metas e a construção desse pacto nacional. Os municípios continuam na linha de frente.
com a missão de executar ações e projetos. É no município que a comunidade, que o cidadão, ele tem o contato mais fácil. Então é muito mais fácil ele localizar o prefeito, ele localizar um secretário municipal do que um governador ou um secretário de Estado e muito mais do que um presidente da República ou um ministro. Já o governo do estado informou que assumiu a tarefa de capacitar os assistentes sociais e principalmente os novos prefeitos. Além disso, em parceria com a União, vai ficar de olho se os municípios estão aplicando bem os recursos. A partir do momento a gente faz esse acompanhamento, que a gente percebe que algumas questões no sistema de informação não está de acordo ou poderia estar diferente, a gente sai, visita em loco de supervisão, onde a gente tem um plano de providência. O que é esse plano de providência? É um instrumental que é acordado entre o Estado e o município para superação daquelas possíveis irregularidades. Os municípios que fizerem uma boa gestão da assistência social terão mais recursos do governo federal, do governo estadual, fortalecendo os centros de referência da assistência social e melhorando a vida do cidadão. Um recurso extra para ações sociais seria bem-vindo em Ubar. Aqui o combate às drogas é uma luta. O Karatê Cidadão, coordenado por Wagner. Em outros espaços como este, espalhados pela cidade, ele ensina artes marciais gratuitamente a mais de 280 jovens. Tem bairros que a gente poderia estar ocupando hoje e com certeza com a vinda da verba vai ajudar muito. Aqui é uma cidade pequena e já está fazendo resultado. Imagina uma cidade que é grande. Pode fazer mais resultados ainda. Pessoal, já estamos de volta. Como vocês puderam ver, então, a assistência social se realizando, né, nas comunidades, nas cidades e sendo, de fato, um caráter, né, e um caminho fundamental à transformação social. Vamos conhecer, então, no outro slide mais sobre ela. Quais são as diretrizes? Diretrizes da organização da assistência social, né? A descentralização político-administrativa. Vocês ouviram ali o prefeito daquela cidade dizendo que é muito mais fácil procurar o prefeito ou um vereador ou assistente social ali na cidade do que procurar o governador, o presidente e tudo mais. Então, a descentralização, reconhecendo de que é nas cidades em que ocorre de maneira mais concreta a assistência social, de maneira mais efetiva, de maneira a proporcionar mais resultados. A participação da população, então, também reconhecida a possibilidade de fazer, por exemplo, votações e eleições para o Conselho Tutelar, em que pese o Conselho Tutelar não ser algo tão próprio disto, mas é uma forma também da população participar. A primazia da responsabilidade do Estado, em que pese dizer que a população pode participar, vai haver a primazia, quer dizer, acima de tudo é um dever do Estado proporcionar essas situações. E depois, neste slide, vem nos trazer de que toda essa assistência social ela é organizada pelo chamado Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome. É ele que vai, então, em nível federal, organizar a assistência social, estabelecer ali, então, políticas, né, a serem cumpridas nos estados e nos municípios, essencialmente. Um outro slide já vem nos trazer sobre as competências dos municípios. E aí a gente pode estabelecer o seguinte: o artigo 15 da LOAS, né? Então, a Lei 8742 de 93. O artigo 15 diz: compete aos municípios destinar recursos financeiros para o custeio e pagamento dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22 dessa própria lei, mediante critérios estabelecidos pelos conselhos municipais da assistência social. Então, essa redação aqui foi dada por uma lei recente, a Lei 12.435 de 2011, que alterou, então, esse artigo e alguns outros. Então, compete ao município. O município recebe recursos do governo federal, né, repasses, então, dos demais governos, federal, estadual, e cabe a ele, portanto, fazer, então, esse destino correto, mediante critérios, né, que venham a ser estabelecidos pelos conselhos municipais. E aí, esses benefícios do artigo 22, a gente tem, por exemplo, a questão do auxílio natalidade, do auxílio funeral, enfim, algumas atividades próprias, né? Vamos dando sequência, a gente vai então identificar ainda uma outra competência. Competências são obrigações, atribuições, mas também obrigações dos municípios. Uma outra
efetuar o pagamento do auxílio natalidade e do auxílio funeral que a gente comentou. Então, decorrência daquilo que é previsto no artigo 22, que são esses benefícios eventuais, né? Ou outros que eventualmente venham a ser propostos e criados mediante lei específica. Então, as pessoas que são carentes e que precisam ganhar seus bebês, precisam ter um certo acompanhamento, podem se beneficiar desta competência, que é uma obrigatoriedade dos municípios. Ou então, quando falece, não tem dinheiro para bancar o funeral, etc., e tudo mais, enterrar o seu ente querido, então deve também se pleitear junto à prefeitura e ela vai providenciar caminhos para que isso venha a ocorrer. Ainda no âmbito dessa competência, executar os projetos de enfrentamento à pobreza. O que é executar? É colocar em prática, gente. É, de fato, colocar na rua, é buscar de maneira efetiva resultados, transformação social, né? Incluindo a possibilidade de parcerias com a organização da sociedade civil. Aí a gente pode ter ONG, né? Ou ONGs, como são conhecidas, organizações não governamentais, ou as chamadas OCIPs, que são as sociedades, a organização das sociedades civis de interesse público e social, ou OCIPs, tá certo? Então vejam que é uma competência dos municípios, uma obrigatoriedade, uma atribuição. Além disso, nós temos ainda uma outra obrigação, que é atender às ações assistenciais de caráter emergencial. Então vejam quantas obrigações têm os municípios, né? E tem essas obrigações porque, de fato, é o município que pode melhor atender. Se a pessoa já está numa situação de carência, de necessidade, de desamparo, ela não vai conseguir viajar não sei quantos quilômetros para ir até a capital do estado ou para ir até a capital do país. Ela vai ter que, às vezes, sequer tem condições de sair da própria casa, né? Ou não consegue chegar a um posto de saúde, ou não consegue chegar a um centro de referência da assistência social. Enfim, ela tem dificuldades e precisa que essa dificuldade seja suprida com essas competências, essas determinações que todos os municípios, todos, devem praticar, devem buscar, né? Vamos lá, dar sequência. Uma outra competência é prestar os serviços assistenciais, de que trata o artigo 23 da lei, então a Lei 8742 de 93. Então também é uma outra obrigatoriedade, e esse artigo 23, pessoal, ele vem trazer programas de amparo às crianças, aos adolescentes em situações de risco pessoal ou de risco social, às pessoas de rua, tá certo? Então todas elas, de fato, acabam tendo o direito, né, deste amparo. Então esses são os serviços assistenciais. Se, por exemplo, a gente encontrar uma criança, né, ou adolescente que não esteja em situação de risco pessoal ou social, elas não vão ser beneficiadas e não podem ser beneficiadas por nenhum programa social, o programa de amparo e tudo mais, né? E pessoas de rua também, as pessoas não estão na rua, estão na casa, pode trazer outros benefícios, mas não esse do artigo 23 que a gente tem comentado aqui neste momento. Vamos avançar agora no outro slide, conhecer o CNAS ou CNAS. Este é o Conselho Nacional da Assistência Social. Esse conselho é chamado de um órgão superior de deliberação colegiada, né? Colegiado porque é um grupo de pessoas que compõem, vinculado à estrutura do órgão da administração pública federal, que é responsável pela coordenação das políticas nacionais da assistência social. Então a gente passa a ter aqui nesse aspecto, portanto, uma situação específica, né, em que deve-se destacar a obrigação da administração pública, que vai fazer a coordenação. A previsão desse texto, gente, está lá no artigo 17 da lei mencionada. Então, o artigo 17 da lei 8742 de 93 vem estabelecer que o Conselho Nacional é, então, esse órgão superior de deliberação conjunta, né, colegiada e vinculado à administração pública federal. Dando sequência, a gente vai verificar no artigo 18, e a gente vai ver isso lá na Câmara de Documentos, quais são as competências, né, deste determinado conselho. Vamos então à Câmara de Documentos para que a gente possa observar. Vamos localizar, portanto, aqui na legislação,
a previsão no artigo 18, que vai nos trazer o seguinte. Vejam só, pessoal, artigo 18. Compete ao Conselho Nacional da Assistência Social aprovar a Política Nacional da Assistência Social, normatizar as ações e regular a prestação de serviço de natureza pública, acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades, apreciar relatório anual que conterá a relação de entidades e organizações da assistência social, zelar, aqui mais embaixo, né? Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo, a partir da realização da segunda conferência, lá em 97, convocar ordinariamente a cada 4 anos, então, uma nova conferência nacional. Então, a gente pode ver que tem diversas, olhem só a outra página, mas várias outras atribuições, né, várias outras competências, chegando aí até a número de 16, aliás, número 14, que é o seguinte: divulgar no Diário Oficial da União todas as suas decisões, bem como as suas contas do Fundo Nacional de Assistência Social e os respectivos pareceres emitidos. Então, observem quantas competências, né, atribuições tem a assistência social e, mais especificamente, o Conselho Nacional da Assistência Social. Um outro slide vai nos trazer agora, ainda sobre o Conselho Nacional. Bom, isso a gente já viu, né? Acabei de ler com vocês o destaque de que a cada 4 anos, então, vai se realizar esta Conferência Nacional, uma obrigatoriedade do próprio Conselho de se fazer a convocação para a Conferência Nacional. Então, o Senasa, esse Conselho Nacional, que vai convocar, e a cada 4 anos vai ocorrer, então, a conferência. Conferência que vai tomar as decisões e tudo mais. Um outro slide vem nos trazer, então, no inciso 9, né, aprovar critérios de transferência de recursos para estados, municípios e Distrito Federal, considerando, para tanto, indicadores que informem a sua regionalização mais equitativa, como a população, a renda per capita, a mortalidade infantil e a concentração de renda, além de disciplinar procedimentos de repasse de recursos para assistência social. Então, o que cabe na aprovação desses critérios? Observar quem é que vai, de fato, poder receber. Por isso que muitos estados e muitos municípios vieram aclamar as suas populações que respondessem, né, não se omitissem na resposta ao censo, que é o que ocorreu lá há cerca de 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos, quando se definiu novos critérios, qual a população brasileira e tudo mais, né? Porque os municípios que tiveram diminuição de população acabam recebendo menos recursos. Então, quanto mais população tiver, quanto menor for a renda per capita, vai proporcionar maior recurso no que se refere aqui à distribuição dessas questões sociais. Lembra que são os municípios que têm que cuidar disso. Então, se os municípios têm que cuidar, eles vão ter que cuidar conforme a capacidade e a necessidade deles também. Dando sequência, a gente chega então ao BPC, já estudamos um pouquinho sobre ele e agora vamos aprofundar o conhecimento. A respeito do BPC, pessoal, estabelece, portanto, né, o seguinte: tem previsão na Constituição Federal e tem previsão também na Lei Orgânica da Assistência Social, que é a LOAS. Aí a gente vai verificar que estabelece a garantia de um salário mínimo, hoje R$ 724, para os deficientes e para os idosos, a partir de 65 anos. Antigamente eram 70 anos, depois foi reduzido para 67 anos e atualmente é 65 anos, conforme o artigo 34 do Estatuto do Idoso. Então, a partir de 65 anos, todos aqueles que forem pobres e cuja família, que são todos os membros sob o mesmo teto, também seja considerado pobre. O que é pobre? E aqui vem um detalhe, olha. A renda per capita, quer dizer, a renda por pessoa, por cabeça, deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Hoje o salário mínimo está R$ 724, o professor vai ousar fazer algum cálculo aqui e vai dar ali mais ou menos R$ 180, R$ 181, se eu não me engano, é 1/4 do salário mínimo, né? Enfim, pegue um valor, divida por 4 e vai dar. Quem tiver renda per capita de R$ 724, aliás, renda per capita de 1/4 do salário mínimo, 1/4 dos R$ 724, e tiver preencher esses requisitos,
seja deficiente ou seja idoso, a partir de 65 anos, vai poder pleitear a garantia de receber o benefício do BPC, que é o benefício da prestação continuada. Se não preencher os requisitos estabelecidos na legislação ou estabelecidos na Constituição Federal e nas decisões da jurisprudência, então não terá direito de receber. Destaca-se ainda aqui o seguinte, a família, né? Quem são esses membros da família? Aí aqui a gente vai ter os cônjuges, que são então o esposo ou a esposa, fazem parte da mesma família, ou então o companheiro, lembrem da união estável, que também é considerado. O filho que não for emancipado, ou então o que seja menor, né? E aí a gente tem um menor de 18 anos, ou que seja inválido. Todos eles compõem o mesmo núcleo, considerado aí como um núcleo familiar para cálculo, no que se refere a este 1/4 aqui do salário mínimo, né? Então, como se calcular? Vai pegar todas essas pessoas. Além disso, vai pegar também os pais, né? Os irmãos não emancipados e os menores de 21 anos ou inválidos. Todos esses vão compor. Quanto mais pessoas tiver para dividir, menor vai ser a renda per capita. Só que todos eles devem morar sob o mesmo teto. Não adianta, então, ter todos eles, cada um morando em suas casas, porque não vai ser dentro do mesmo teto. O que a lei pressupõe? Que aquele grupo, aquela família, precisa de melhor renda para poder se sustentar, para poder ter aquela dignidade, embora um salário mínimo a gente já sabe que não traga assim tanta dignidade para uma família com várias pessoas. Uma renda per capita de 180 ou alguma coisa próxima disso é realmente baixo, não é? Por conta disso é que as decisões judiciais tratam do assunto de maneira diferente. Vamos dar continuidade ao slide, a gente vai ver sobre isso. O que diz o judiciário? Atenção, gente, atenção. Porque o judiciário muda este raciocínio. O judiciário muda a forma e muda este 1/4, né? Então, o que diz o judiciário? O judiciário diz, gente, que vai poder receber todo aquele que tiver uma renda per capita de meio salário mínimo, além de ser deficiente ou ser idoso até com mais de 65 anos. Todo aquele que tiver renda per capita de meio salário mínimo. E isso vai ocorrer em razão do seguinte, a Lei 10.219 de 2001, 10.219 de 2001, que é a lei do Bolsa Família, considera miserável quem tem renda de até meio salário mínimo per capita. Ou seja, quem tem renda até essa quantia, meio salário mínimo per capita, o que hoje em dia vai dar 350, 362 reais, se eu não me engano, meio salário mínimo. Então vai haver uma possibilidade de receber os benefícios de Bolsa Família e tudo mais. Então se pode receber isso, se assim é considerado pela lei como miserável, como realmente pobre, então também pode receber o BPC. Então os juízes vão equilibrar, interpretar de maneira conjunta, sistemática a legislação, a fim de dar um entendimento só sobre quem é necessitado ou quem não é necessitado. E isto amplia o número de pessoas que podem receber o BPC. E vocês devem defender isto, a ampliação. É isso que é o assistente social, mais pessoas tendo mais benefícios sociais, né? Logicamente, quando seja justo, quando seja dentro da legalidade, tá? Então, observem bem, né, quando a gente coloca isto, já que se tem, de fato, uma garantia na legislação e garantia nas decisões judiciais. Vamos um pouco mais além naquele mesmo slide, comentando sobre ele, né? Estabelecer que é um benefício não acumulável. Então, você não pode receber a aposentadoria e querer receber também o BPC. Não dá, ele não se acumula com nada. A pessoa realmente tem que ser carente, né? E deve ser revisto a cada 2 anos. Por quê? Porque de tempo em tempo pode ser que tenha gente que arrumou um emprego, melhorou de vida, não pode mais ficar recebendo o BPC. Quais são os procedimentos? Se vai fazer um requerimento junto ao INSS, e se o INSS negar, vamos supor, a pessoa tem renda de um meio salário mínimo. O INSS diz, não, é idoso, tudo bem, é idoso, com mais de 65 anos, mas se defende a legislação e a legislação diz que é 1/4 do salário mínimo, o que é pouquinho, né? Mas aí o que deve fazer? Recorrer à Justiça Federal, dizer que, de fato, meio salário mínimo também é considerado alguém que precisa de ajuda do Estado para se sustentar, para manter a dignidade, para poder, então, prosseguir na vida.
Um pouco além, a gente vai ver algumas situações de benefícios eventuais. E aí o artigo 22 diz o seguinte: entende-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Sistema Único da Assistência Social e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária ou de calamidade pública. Então, em todas as situações, podem vir o município e criar uma legislação, né, que vai permitir com que as pessoas possam, então, receber estes benefícios eventuais. Mas tem que ter uma legislação municipal, que é o município que vai fazer o pagamento, a distribuição e tudo mais desses benefícios eventuais, tá certo? Além disso, nós temos o seguinte: quanto aos benefícios eventuais ainda, nós temos os projetos de enfrentamento da pobreza, lá do artigo 25, que diz: o investimento financeiro e técnico, então não é só dinheiro não, é técnica, ajudando as pessoas a melhorarem suas condições de vida, transformando e compartilhando conhecimento, né, para que as pessoas possam conduzir melhor seus caminhos. Então, o investimento econômico e social nos grupos populares, para a melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão de qualidade de vida, preservação do meio ambiente e sua organização social. Então vejam, pessoal, vejam que interessante que é, mais uma vez, né? O estabelecimento de que pode, de fato, se houver vontade política, vontade da sociedade, vontade de quem está ali recebendo também essa ajuda, de poder mudar a realidade social. Nós temos todas as ferramentas na legislação. Agora precisamos colocar isso em prática. Vamos no outro slide conhecer sobre o assistente social. Já vimos sobre a assistência social, agora a gente vai conhecer sobre o assistente social. E a respeito do assistente social, tem-se a dizer o seguinte: quais são os requisitos para que alguém seja, então, um assistente social? Estão previstos no artigo 2º da Lei 8662 de 93, a outra lei era a 8742. Aqui nós temos a Lei 8662, também de 93, que vem dizer quais são os requisitos. Então vamos à Câmara de Documentos e a gente vai conhecer quais são esses requisitos da legislação. São vários, hein? Estabelecendo quem pode ou não exercer a função de assistente social. E aí tem-se o seguinte, vejam só. Quem pode, somente poderão exercer a profissão de assistente social os possuidores de diploma em curso de graduação em serviço social, oficialmente reconhecidos, expedidos pelo estabelecimento de ensino superior existente no país, devidamente registrado no conselho competente. Isso quer dizer, pessoal, que vocês, ao final do curso, poderão, sim, tendo então esse diploma, já que o curso é reconhecido, a UNOPAR, né, coloca aqui uma instituição de estabelecimento de ensino superior existente no país, e o órgão competente, que é, então, o Conselho Regional, passa a ser obrigado a fazer esse registro, preenchidos alguns outros requisitos legais. Também podem ser considerados como assistente social os possuidores de diploma em curso superior de serviço social em nível de graduação equivalente, expedido por estabelecimento de ensino sediado em países estrangeiros, conveniados ou não com o governo brasileiro, desde que devidamente revalidado e registrado em órgão competente no Brasil. Outros requisitos, né, para aqueles que possam também ser considerados, então, como assistentes sociais. E aí a gente tem os agentes sociais, qualquer que seja a sua denominação, com funções nos vários órgãos públicos. E ainda estabelece o seguinte, que o exercício da profissão do assistente social requer prévio registro no Conselho Regional, que tenha jurisdição sobre a área de atuação do interessado nos termos da lei. Destaca-se o seguinte, gente: todo aquele que exercer uma profissão, né, sem que tenha preenchido os requisitos legais, praticará, então, a chamada contravenção penal, que é uma prática ilícita, indevida, né, do exercício irregular da profissão. Então, somente se comportem como assistentes sociais se vocês preencherem aqueles requisitos ali. Então, ao final do curso, vocês vão poder, e depois de se registrar no Conselho Regional, vocês vão poder, de fato, ser considerados como assistentes sociais, tá certo? Antes vocês vão ser bacharéis, por exemplo. Vamos lá, dando sequência naquele slide, agora verificar como funcionam os órgãos profissionais.
No que se refere aos órgãos profissionais, nós temos os conselhos regionais, né, de serviço social, ou então o Conselho Federal de Serviço Social, que é onde vocês devem, de fato, no Conselho Regional, fazer a sua inscrição. Vai ter um Conselho Regional em cada estado, tá certo? Então, cada estado do Brasil, faz de conta que aqui é o mapa do Brasil, tá meio estranho, né? Mas cada estado do Brasil vai poder, de fato, ter e aí seguem todos os outros estados, né? Não vou desenhar todos aqui, mas enfim, todos esses estados têm o seu conselho regional, onde você, portador do diploma, no futuro vai poder pleitear a sua inscrição. Então a inscrição é obrigatória, como a gente já viu no parágrafo único do artigo 2º, né? Temos ainda a garantia, né? Ainda no que se refere a deveres, do artigo 13, por exemplo. O artigo 13 estabelece o pagamento de anuidades. Quem se inscreve num determinado órgão público deve pagar anuidades. E essas anuidades, gente, elas são consideradas tributos, tá certo? Tanto é que se não pagar, pode ser cobrado judicialmente e tudo mais. Vamos à Câmara de Documentos, a gente vai conhecer então mais sobre essa questão do assistente social, né? E trago aqui já um outro conjunto normativo, né, para facilitar até mesmo a leitura também por todos. E a gente vai ver então o conjunto, como por exemplo o artigo 13. E o artigo 13 estabelece o seguinte, olhem só, a inscrição nos conselhos regionais sujeito ao assistente social ao pagamento de contribuição compulsória, obrigatória, que são as anuidades, e também as taxas e demais emolumentos que forem estabelecidos em regulamentação baixada pelo Conselho Federal. O artigo 17, muito importante, o artigo 17 estabelece o seguinte, a carteira de identificação profissional expedida pelos Conselhos Regionais de Serviço Social, que é os CRES, servirá de prova para fins de exercício profissional e também de carteira de identidade pessoal e terá fé pública em todo o território nacional. Então, quem está de posse no território nacional dessa carteira de identificação profissional, como assistente social, não precisa carregar o RG, por exemplo, porque já prova, então, a sua identidade. Temos ainda no artigo 16 algumas penalidades. Vejam só, gente, penalidades para aqueles que descumprirem. Então, artigo 16. Os conselhos regionais aplicarão as seguintes penalidades aos infratores. A multa no valor de 1 a 5 vezes a anuidade vigente. Todos que ofenderem esta legislação aqui do assistente social. A suspensão de 1 a 2 anos do exercício da profissão do assistente social, que no âmbito de sua atuação deixar de cumprir disposições do Código de Ética, tendo em vista a gravidade da falta. O cancelamento, aqui mais embaixo, o cancelamento definitivo do registro nos casos de extrema gravidade ou de reincidência contumaz, quer dizer, várias vezes reincidindo. Então, nós temos aqui algumas das previsões no que se refere aos deveres, a questão da inscrição e tudo mais, desses conselhos regionais, do assistente social propriamente dito. Então, nós temos regras para vocês seguirem como assistente social e vocês precisam conhecer esta lei. Então, acessem lá o link que eu dei para vocês no começo da aula, procurem pelo ano, clicando lá em 93, cliquem na Lei 8662 e vocês vão acessar o conteúdo atualizado da legislação. Alguma coisa a gente já está vendo aqui, aliás, bastante coisa, né? E vocês precisam também guardar sobre isso. Um pouco mais adiante no slide, a gente vai verificar o artigo 4º da Lei do Assistente Social, que vai trazer quais são as competências, né? E além disso, no artigo 5º, então vamos abri-lo, a gente vai ver as atribuições privativas, aquilo que somente o assistente social pode fazer. Cabe ainda destacar para vocês que o artigo 5º-A, né, pelas novas alterações da legislação, estabeleceu que, de fato, a jornada de trabalho do assistente social é de 30 horas no máximo, tá certo? O artigo 5º-A veio estabelecer, então, esta previsão. Então, vamos conhecer quais são as atribuições, as competências do assistente social. Quais são as competências? Artigo 4º, portanto, elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais juntos a órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades, organizações populares. Isso é atribuição, é isso que deve ser feito pelo assistente social, né? Pode também elaborar, coordenar, executar
e avaliar planos, programas, projetos que sejam do âmbito de atuação, então, do serviço social. Além disso, encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população. Vejam, tem mais ainda, gente, são muitas atribuições. A profissão que vocês escolheram, né, para no futuro exercer realmente é de muita relevância. Então vejam também, orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e fazer uso dos mesmos no atendimento das defesas de seus direitos. Planejar, organizar, administrar benefícios e serviços sociais e tantos outros, né? E as competências, atribuições privativas, estão aqui no artigo 5º, vejam só. Constituem, então, atribuições privativas, coordenar, elaborar, executar, supervisionar, avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de serviço social. Planejar, organizar e administrar programas e projetos e unidades de serviço social. Prestar assessoria, consultoria e órgãos da administração pública direta e indireta. Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres em matéria de serviço social. Então vejam que há um complemento gigantesco de atribuições privativas. Isso quer dizer que se não for assistente social, não pode cumprir essas atribuições privativas, não pode exercer. Então vão lá no livro da disciplina, acessem o livro na biblioteca digital para quem ainda não recebeu, ou acessem a lei naquele link que a gente passou, a fim de vocês poderem de fato conhecer na íntegra essa legislação, as atribuições privativas e tudo mais. É fundamental vocês conhecerem para um bom exercício futuro na profissão de vocês, tá certo? Vamos ao próximo slide, trazendo então uma mensagem final de encerramento, que a de hoje é a seguinte: não me envergonhe de mudar de ideia, pois não me envergonhe de pensar. Ou seja, todas as vezes que nós de fato estudarmos, pensarmos, refletirmos, nós podemos mudar de ideia e então não precisa se envergonhar disso não, tá certo? Estamos então finalizando, vamos terminar com um pequeno vídeo. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula. A vida é mistério profundo, é flor sedenta de abrir-se, do germe que cresce ao botão que se abre e padece. A vida tem sede de viver, viver. A vida tem sede de viver, viver. No rosto concreto do meu irmão, a tua face, meu Deus, eu vejo expressão mais cara da vida, expressão profunda de que a vida é tesouro a ser cuidado por todos nós. É tesouro a ser cuidado por todos nós. Rosto marcado do pobre, deixado à margem da vida, é o rosto de Cristo machucado, pedindo justiça. O amor que ajuda a levantar o irmão, o amor que ajuda a levantar o irmão. Cada um de nós tem direito à vida, tem direito à felicidade, à liberdade e à mínima chance de viver como gente digna, para ser expressão verdadeira do rosto de Deus, para ser expressão verdadeira do rosto de Deus.
Cada um de nós tem direito à vida, tem direito à felicidade, à liberdade, a mínima chance de viver como gente digna, para ser expressão